repórter Patriota Júnior, ele que traz os detalhes pra gente. Patriota, bom dia pra você. O que causa, não é, o glaucoma e como é feito, não é, o tratamento, o exame? Você vai conversar com um especialista no assunto, né? Bom dia. Exatamente, Ana Rebeca Passos. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a Manhã Cidade. Nesse Maio Verde é o mês de prevenção, né, combate ao glaucoma que atinge muitas pessoas, né, por ano aqui no Brasil. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o oftalmologista, o Dr. Getúlio Cardoso. Dr. Getúlio, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro, queria que o senhor começasse falando aí sobre o Maio Verde, né, o objetivo dessa campanha. Bom dia, Patriota. Bom dia aos ouvintes da Manhã Cidade. Bom, o Maio Verde é um mês de conscientização sobre essa doença, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, o glaucoma hoje é uma doença que o principal foco da gente é o diagnóstico precoce. E para que haja o diagnóstico precoce, a gente precisa que o paciente procure e faça exame de rotina, que se assim não for, não temos condições de dar um diagnóstico e tratar esse paciente. Agora, quais são os principais sintomas do glaucoma? Como identificar a doença e como é feito o diagnóstico, doutor? Bom, vamos lá. Essa é a grande questão. A gente diz que o glaucoma é uma doença traiçoeira, porque o paciente ele não sente nada até que a doença esteja num estágio muito avançado. Então aí é que está a grande importância do acompanhamento de rotina. Muitos pacientes já chegam no consultório em estágios de doença avançada e aí sim, eles já sentem o comprometimento da visão, porque é uma doença que ela limita o campo de visão. Então a pessoa que tem um glaucoma no estágio avançado é aquela pessoa que ela bate nas coisas, ela vai andar, ela bate em calçadas, bate em mesa dentro de casa, ela começa a ler, ela se perde, ela na mesa, ela vê o prato, mas não vê a xícara, porque o campo de visão é muito limitado. Mas isso só acontece em casos muito avançados. E o pior de tudo é que a gente não consegue recuperar o que foi perdido. Então aí a importância de que o paciente procure espontaneamente, uma vez por ano pelo menos, especialmente quem tem mais de 40 anos, que o glaucoma é mais comum acima dos 40 anos, em pessoas com alta miopia, em pessoas diabéticas e em pessoas da raça negra. São vários tipos de glaucoma, né, doutor? Quais são as características de cada um? Bom, são vários tipos de glaucoma. O mais comum chama-se glaucoma de ângulo aberto. E esse é justamente o mais traiçoeiro. É exatamente esse que eu falei, que normalmente não dá sintoma até que esteja em um caso muito avançado. Existem outros tipos de glaucoma. Por exemplo, glaucoma de ângulo fechado já não é tão comum. E esse, infelizmente, também quando ele dá o sintoma, normalmente são casos bem graves. Chama-se uma crise de glaucoma agudo, que a pressão do olho sobe muito e é um caso onde a pessoa dentro de alguns dias pode perder a visão completamente. Outros casos seriam glaucoma congênito, existe já o caso de crianças que já nascem com glaucoma, e os glaucomas secundários. Secundários é o quê? Glaucomas que são causados por pancada no olho, trauma, glaucomas que são causados por, vamos dizer, uso de substâncias. Existem medicamentos, principalmente corticoides, que não devem ser usados indiscriminadamente, sem a prescrição de um médico, porque eles podem ter efeitos colaterais, e no olho, um dos efeitos colaterais do corticoide é o surgimento de glaucoma. E como é feito o tratamento? A cura para algum desses tipos de glaucoma é realmente uma doença crônica em que a pessoa tem que realmente aproveitando o tratamento que é passado pelo oftalmologista? Bom, o glaucoma não tem cura. O glaucoma é uma doença crônica que exige um tratamento contínuo e uma conscientização do paciente de que ele precisa fazer o acompanhamento periódico e usar rigorosamente como foi prescrita a medicação. Porque se não for dessa maneira, o problema vai avançando e à medida que avança, o paciente vai perdendo a visão, vai prejudicando e o que ele vai perdendo a gente não consegue recuperar. Normalmente o tratamento é feito com colírios. A gente sempre começa da maneira mais simples, que são os colírios, e os pacientes que não respondem bem a colírios, eles têm a opção de fazer laser, e os pacientes que não respondem bem a laser, aí a gente parte para uma cirurgia do glaucoma. Patriota. Ana Rebeca quer participar do papo com a gente? Pois não, Ana? Eu tenho uma pergunta para fazer. Nós temos muitos ouvintes aqui na zona rural, na cidade, enfim. E muita gente não tem a preocupação, doutor Getúlio, bom dia para você, né, primeiramente, de ir ao oftalmologista para fazer aquele exame de rotina, né, para observar esse cuidado, não é, de prevenção, que não tem cura, mas existe a prevenção, né, do tratamento mais rápido dessa doença. Qual a orientação que você passaria para essas pessoas que não gostam de ir ao médico de jeito nenhum e só vai na última hora?
Bom dia, Ana Rebeca. A minha principal mensagem hoje aqui é justamente essa, de conscientização, né? Quando a gente tem consciência, quando a gente conhece o problema, a gente consegue tratar melhor e os resultados são melhores. Então, assim, o exame de rotina da oftalmológico é importantíssimo. Infelizmente, existe uma cultura errada de que o exame oftalmológico, o exame de vista, é apenas para passar óculos. Não. Essa não é a principal função do exame oftalmológico, do exame de vista. O óculos é apenas um detalhe, mas no exame de vista, o médico oftalmologista ele vai ter condições de identificar se o paciente tem algum outro problema e que problema é esse e qual tratamento deve ser feito. Então, daí a importância da conscientização do exame de rotina, do exame periódico, o exame do olho, mesmo que o paciente não tenha nenhum sintoma, né? Como eu falei aqui desde o início, que o glaucoma é uma doença que até que chegue em estágios avançados, ela não vai levar a nenhum sintoma. O paciente não vai sentir nada e quando ele vier a sentir em um estágio avançado, não há mais como recuperar aquilo que foi perdido. Agora, doutor, existem alguns hábitos que podem ajudar nessa prevenção da doença, hábitos cotidianos, que podem, de alguma forma, prevenir o glaucoma? Bom, o hábito é o hábito da consulta de rotina. Esse é o principal hábito, que é a mensagem que eu venho deixar aqui, né? Esse é fundamental e não existe outra maneira da gente dar um diagnóstico precoce e evitar um problema maior. Eu queria até aproveitar para deixar uma mensagem aqui. No dia 21 agora de maio, vai acontecer o dia pelo glaucoma. São as 24 horas pelo glaucoma, onde vários especialistas vão estar na internet respondendo perguntas, passando mensagens, né? Vai ser dia 21 desse mês, começa às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde, e os pacientes podem ter acesso pelo site www.24hpeloglaucoma.com.br. Ok, então, muito obrigado pelas informações. Ô, Conversamos aqui. Pois não, E Ana? outra coisa, né? Não utilizar colírio por conta própria, né? Porque eu sei que tem gente que compra, aí fulaninho precisou usar, fica em casa. Ai, meu olho tá ressecado, eu vou usar um pouquinho. Não pode, né, doutor? Importante também essa questão da automedicação, né, doutor? É uma coisa muito importante e, infelizmente, a gente pega muitos casos de pacientes que chegam ao consultório já com alguma sequela disso aí. Ainda essa semana, a gente teve um paciente que nos procurou ao consultório e já estava com um caso de pressão bastante alta do olho e usando medicação, que era justamente essa medicação que continha corticoide, e ele usava porque achava que quando colocava o olho ficava clarinho, e realmente o medicamento tem esse efeito, mas o paciente, se ele não tiver a consciência, se ele não for bem esclarecido em relação a isso, ele vai se prejudicar, porque a longo prazo a medicação vai trazer essas sequelas, esses efeitos colaterais. Ok, então, muito obrigado pela entrevista, doutor Getúlio Cardoso, ele que é oftalmologista. Está dado o recado, né, Ana? O remédio aí é prevenir, buscar exames de rotina junto ao oftalmologista para prevenir esse tipo de doença oftalmológica como o glaucoma. Volto com você. Exatamente, patriota. Obrigada pelas informações.